Olá, dando sequência ao nosso curso sobre inovações da Lei 12.403 de 2011, estamos iniciando a nossa segunda aula. Meu nome é Vivian Dione, sou advogada e professora universitária. Estou tendo o prazer de trabalhar com os alunos Cássia, o Júlio e a Isis. E dando sequência ao assunto trabalhado, começaremos a falar efetivamente das mudanças trazidas pela nova lei. Bom, qualquer dúvida que tenham, escrevam o e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Pedimos que identifiquem o curso e o nome do professor. Falando então sobre as inovações trazidas, primeiramente foram adotadas 9 medidas cautelares como se fossem substitutos iniciais da prisão cautelar. Por que a necessidade das 9 medidas cautelares? Porque o juiz vai ter um leque de opções, vai ter um leque de referenciais a serem adotados e, em última instância ou em última opção, ele poderá decretar a prisão preventiva. Por quê? Porque a prisão preventiva é uma medida extrema, é uma medida que irá cercear a liberdade do indivíduo, que irá, de alguma forma, repercutir no histórico de vida daquela pessoa de uma forma muito séria, muito drástica, e isso deve ser resguardado para aquelas circunstâncias que efetivamente exijam uma pronta cautela e uma cautela severa, como deve ser a prisão preventiva. Bom, o procedimento da prisão, já falamos na primeira aula, nunca é demais ressaltar, é aquele normal. Se há uma situação flagrancial, a lavratura do auto de prisão em flagrante, encaminhamento e comunicação imediata à autoridade judiciária competente, e essa autoridade vai ter que analisar os critérios de legalidade e necessidade. Analisados os critérios de legalidade e necessidade, o próximo passo é verificar se a prisão, se vai ser concedida a liberdade provisória, se há necessidade de relaxar a prisão porque ela é ilegal em algum dos seus aspectos, ou se, ao contrário, deve ser decretada, ou se essa prisão em flagrante deve ser convolada em prisão preventiva. O que é convolar a prisão em flagrante em prisão preventiva? Convolar significa transformar o que é em flagrante em prisão preventiva. Lembremos que o flagrante guarda a relação de imediatidade e continuidade com a prática do delito, não é? E uma vez detido, uma vez lavrada a formalidade legal, cumprida a formalidade legal, o juiz vai ter que verificar se há ou não necessidade de manutenção dessa prisão. E essa prisão vai ser analisada dentro dos critérios da prisão preventiva. Se há que se garantir ordem pública, se há que se garantir ordem econômica, se deve se assegurar uma satisfatória coleta de provas, se há de se assegurar a aplicação da lei penal. Alguns critérios que o juiz deve analisar para decretar a prisão preventiva. Ou seja, o que de início era flagrante, agora vai ser analisado sob o crivo da prisão preventiva. Bom, se a prisão for ilegal, deve ser o quê? Imediatamente relaxada pela autoridade judiciária competente. Se não houver necessidade de manutenção da custódia cautelar, deverá ser concedida a liberdade provisória. E nós temos, como sabemos, a liberdade provisória com fiança e temos a liberdade provisória sem fiança. Se não for o caso de concessão da liberdade provisória e, ao contrário, tiver que ser decretada a prisão preventiva, analisados os critérios legais, o que era flagrante vai se convolar em prisão preventiva. Lembrando que a fundamentação para decretar a prisão preventiva é uma fundamentação que deve ser
ela deve ser segura, ela deve ser robusta e ela deve estar necessariamente adequada aos critérios legais e às situações concretas de necessidade da prisão. Bom, decretada a prisão preventiva, sabemos dos direitos do acusado, já colocamos algumas ponderações sobre os direitos do preso, dentre os quais de se manter calado, de que sua prisão seja imediatamente comunicada à autoridade judiciária competente, que sua família ou uma pessoa por ele indicada também seja comunicada, e se caso ele não tenha condições de ter um advogado particular, a Defensoria Pública será acionada para dar o acompanhamento técnico que ele tiver necessidade. Assim sendo, uma vez formalizada a prisão, se não for o caso de manutenção da prisão, o juiz tem essas opções que nós começaremos a trabalhar uma a uma. A primeira delas seria a liberdade provisória com fiança, não é? Qual seria, então, a finalidade ou o conceito, primeiramente falando, o que seria o conceito de fiança? O que é uma fiança, né? Nós ouvimos aí no dia a dia as pessoas noticiando, a mídia noticiando, determinada pessoa foi presa, pagou fiança e foi solto. Exatamente essa é a ordem dos fatos. A pessoa muitas vezes é presa cautelarmente, muito comumente em flagrante, não é verdade? E aí o que acontece? Vai ao distrito policial, registra a ocorrência, lavra o boletim, cumpre-se as formalidades e, se for o caso, o próprio delegado, enquanto autoridade policial, poderá arbitrar a fiança. Aqui vem a necessidade de se esclarecer no plano técnico o que é fiança. Fiança seria uma garantia real, por quê? Porque ela é prestada em valor ou em objetos, joias, objetos que têm um valor econômico. Ela é recolhida ou prestada em espécie, em dinheiro, ou em objetos que tenham valor econômico, que possam ser transformados em espécie, não é? E a fiança como garantia real, ela tem a finalidade de assegurar ao acusado ou ao indiciado a sua liberdade provisória. Como é isso na prática, então? Prestou a fiança. Se o crime é afiançável, porque nós temos situações de inafiançabilidade, como, por exemplo, a prática de crimes hediondos, né? A prática de crimes que causam mais, como eu diria, repulsa social, os crimes mais graves, terrorismo, a prática de crimes por grupo de extermínio, coisas assim bem mais sérias, fatos bem mais sérios que exigem um tratamento mais severo do poder, eles não são passíveis de pagamento de fiança, né? A Constituição elenca e a Lei 12.403 traz também uma adequação no aspecto dos crimes inafiançáveis. Ela vem trazer uma harmonia com a ordem constitucional. Racismo, aqueles crimes que de alguma forma têm uma repercussão social muito mais séria, não é? E aí o que ocorre? A fiança, então, é uma garantia real, voltada para conquistar, para que o sujeito que presta fiança conquiste sua liberdade provisória e, uma vez prestada a fiança, se não for o caso de decretação da preventiva, o sujeito fará jus à sua liberdade. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta até aqui. Quem pode efetuar a prisão em flagrante? Quem pode efetuar a prisão em flagrante? É a pergunta do aluno Júlio. Qualquer pessoa pode efetuar a prisão em flagrante. O que é o flagrante? Lembrando a primeira aula, flagrante é aquela situação
que está imediatamente relacionada à prática do delito. Está cometendo ou acaba de cometer, ou é perseguido, ou é encontrado em situações que evidenciem a prática da infração. E a legislação coloca que qualquer pessoa pode prender quem quer que seja encontrado em flagrante. E as autoridades policiais e seus agentes devem prender quem for encontrado em situação flagrancial. E só para concluir, uma coisa é ser preso em flagrante, que é essa relação temporal próxima com o delito, outra coisa é ter necessidade de continuar preso. As situações não se misturam, não é? Não é porque está preso em flagrante que deve continuar preso durante todo o processo. E sabemos que o processo deve durar o tempo razoável. O que é uma duração razoável de um processo? Dentro do estritamente necessário para a formação de culpa, dentro do estritamente necessário para a coleta satisfatória de provas e dentro do estritamente necessário para que não se torne o quê? Uma coação ilegal, um cerceamento na liberdade de ir e vir do sujeito que esteja preso cautelarmente ou até do sujeito que esteja em liberdade, porque o processo criminal não deixa de ser um constrangimento, não deixa de repercutir diretamente como eu diria, na reputação do indivíduo. Então, a duração razoável do processo, ela deve delimitar, ela tem por função delimitar que o andamento processual, que a decisão judicial e que a prestação jurisdicional propriamente dita por parte do Estado chegue o quanto antes e de forma eficaz e de forma positiva, dando resposta, a devida resposta às situações que efetivamente precisem de uma tutela jurisdicional. Bom, voltando à questão da fiança como garantia real, e que tem a função de assegurar a liberdade provisória do indivíduo, nós temos que primeiro analisar se o fato pode ou não ser, se é ou não suscetível de fiança. Segundo, sendo suscetível de fiança, qual a autoridade competente para arbitrar aquela fiança, para fixar aquela fiança? Nós temos duas autoridades competentes, uma é a autoridade policial, a outra a autoridade judiciária, não é? E aí o que ocorre? Se a infração cometida, hoje a nova lei não traz mais a diferenciação, crimes punidos com reclusão ou detenção, tanto faz. Se a infração cometida for punida com pena privativa de liberdade de até 4 anos, pena privativa de liberdade de até 4 anos, a autoridade competente para arbitrar fiança ou fixar fiança é a autoridade policial, o próprio delegado de polícia. Se ele verifica na situação concreta que o sujeito não gera com sua conduta, nem com seu histórico, nem com seus antecedentes, nenhum risco para o processo, nenhum risco para a ordem pública, a ordem econômica ou para a aplicação da lei penal, se não é o caso de representar pela prisão preventiva, o próprio delegado, ao formalizar a prisão, ao concluir as formalidades legais, ele arbitra a fiança nos delitos cuja pena máxima prevista seja de até 4 anos. Bom, a outra autoridade competente para arbitrar fiança é a autoridade judicial. Como funciona a interferência da autoridade judicial? A ela compete arbitrar fiança nas situações em que a pena for maior, a pena privativa de liberdade prevista por delito cometido, for maior do que 4 anos. Bom, então o raciocínio deve ser esse.
Se a infração cometida tem pena de até 4 anos, o delegado tem autonomia para arbitrar fiança. Se a pena prevista para o delito cometido, a pena máxima privativa de liberdade, for acima de 4 anos, a competência será do juiz, do magistrado, da própria autoridade judiciária. Certinho. Bom, o que ocorre além da questão relacionada à quantidade da pena? Nós temos que verificar a possibilidade do réu em prestar fiança. Será que toda pessoa que foi presa, ela tem condições de prestar fiança? Será que ela tem poder econômico suficiente para garantir o valor arbitrado a título de fiança? E o que ocorre? Hipoteticamente, se o réu for pobre, não tiver condições de pagar ou de prestar, na verdade, é prestada a fiança, a gente utiliza essa expressão, é prestada ou é depositada a fiança, por quê? Porque fiança, ela tem um caráter também cautelar. Porque pode haver situações como existem de devolução integral do valor da fiança. E aí o que ocorre? O réu, uma vez preso, uma vez detido, e é situação de concessão de fiança, mas em razão do seu poder aquisitivo baixo, de sua insuficiência econômica, o que pode ser feito nessa situação concreta? Bom, nós temos na legislação a previsão da hipótese de dispensa de fiança. Na nova lei, a previsão está no artigo 350, e o que ali está determinado? Que conforme a situação econômica do réu, poderá ser concedida a liberdade provisória, sujeitando-o ao cumprimento das condições previstas no artigo 327, nos artigos 327 e 328 do CPP, do Código de Processo Penal. Como, por exemplo, quais são essas condições, não é? Não se ausentar da comarca por mais de 8 dias, sem prévia autorização judicial, comparecer ao juízo, eventualmente nos momentos determinados, né? Não mudar de endereço sem prévia comunicação, comparecer aos atos judiciais, ele sendo intimado, ele tem que comparecer aos atos judiciais, ou então ele vai ter que justificar, plausivelmente, por que razões ele não compareceu. E o que nos interessa concluir nesse momento? Que o réu sendo pobre, isso não vai impedi-lo de conquistar a liberdade provisória. Por quê? Porque a fiança pode ser dispensada. O próprio artigo 350 do CPP tem essa previsão. Mas, por falar em réu pobre, por falar em dispensa da fiança, qual seria efetivamente o valor da fiança colocado pela nova lei? Hoje, a fiança ela foi tratada com um pouco mais de seriedade no sistema legal. Por quê? Antes, o valor da fiança era ínfimo, era um valor assim, não tão significativo, era um valor que não tinha condições de intimidação praticamente. E hoje, como estamos? O valor foi acrescido, foi elevado, cujo valor varia de 1 a 100 salários mínimos, nos crimes cuja pena privativa de liberdade seja de até 4 anos, e de 10 a 200 salários mínimos, nos crimes cuja pena privativa de liberdade seja superior a 4 anos. Pena máxima, entendido, né? E aí o que acontece? Esses valores, eles podem sofrer alterações, esses valores podem ser acrescidos dependendo do poder econômico do réu, não é? Podem ser diminuídos também em razão do poder econômico do réu. O que importa é que a fiança seja prestada de forma a ter um caráter intimidatório
para que o réu, inclusive financeiramente, se comprometa a comparecer aos atos do processo. Que ele tenha, inclusive, essa vinculação financeira com o processo. Por quê? Porque se ele descumpre as condições na fixação da fiança, as condições impostas no momento da fixação da fiança, uma das primeiras consequências é a perda da metade do valor prestado. Então, acaba por ter um caráter intimidativo do ponto de vista financeiro. Claro que o patrimônio acaba por sofrer alguma interferência. E o cidadão, se ele quer resguardar o patrimônio, inclusive futuramente tendo chance de reaver esse valor, ele tem que pautar no cumprimento das obrigações impostas quando da concessão da liberdade provisória com fiança. Bom, a fiança, por sua vez, ela tem esse papel, então, de autorizar a concessão da liberdade provisória e ela pode ser acrescida e pode ser diminuída, levando em conta o poder aquisitivo do réu. Temos que lembrar também que a liberdade provisória existe mediante fiança e existe também sem fiança. Uma das formas de se conquistar é através da fiança, mas nós temos liberdade provisória sem fiança. E além de ser tratada como uma garantia real, que de fato é, a fiança hoje, pela nova lei, também é entendida como medida cautelar. Dentre as medidas cautelares trazidas pelo legislador, dentre as 9 medidas cautelares que temos, a fiança é uma delas e ela vem, eu diria que ela vem socorrer de forma bem eficaz as situações de crimes financeiros, crimes econômicos, porque dependendo do valor envolvido, a fiança pode ser fixada de forma significativa. Além do que, a destinação da fiança ela deve ser ressaltada. Qual é a destinação dada a esse valor pago ou prestado a título de fiança? Bom, a fiança se destina ao pagamento de custas processuais, se destina ao pagamento de multa, se destina ao pagamento de prestação pecuniária, que é uma espécie de pena restritiva de direito, cuja destinação é para a vítima ou para os seus dependentes. Na ausência desses, a prestação pecuniária, como pena restritiva, vai para uma entidade social, pública ou privada, não é? Então, e também futura indenização, se for o caso, a fiança se presta a garantir futura indenização pela prática do delito. Quando e como pode ocorrer a devolução da fiança? Bom, se o réu for absolvido ao final do processo, se for declarada extinta a sua punibilidade, não é? São situações que autorizam a devolução da fiança. Se ele for declarado inocente, reconhecido como inocente, ou se for extinta a sua punibilidade, ele fará jus à devolução do valor depositado a título de fiança e também fará jus à correção monetária, conforme previsão legal. Mas, por outro lado, quando que não será devolvida a fiança? Em caso de condenação, não é? Porque ela já tem uma destinação própria, e também no caso de quebra da fiança. Por quê? Porque, de consequência imediata, já temos a perda da metade do valor depositado a título de garantia, essa garantia denominada fiança. Eu gostaria de perguntar se os alunos querem questionar. Quais são as regras de inviolabilidade de domicílio previstas no artigo 5º da Constituição? Bem, respondendo à pergunta da aluna Isis acerca das regras de inviolabilidade do domicílio, conforme previsão constitucional, a casa é asilo inviolável, só podendo nela
penetrar alguém sem consentimento do morador em caso de flagrante delito, que são as situações que nós já elencamos, não é? Em caso de desastre ou para prestar socorro. E se houver necessidade de uma prisão que não seja em flagrante, se houver necessidade de cumprimento de um mandado judicial, claro que a regra da inviolabilidade de domicílio deve ser respeitada também no momento de cumprimento de ordem judicial de prisão. Como funcionaria isso? Determinado agente policial chega à residência de alguém munido de um mandado de prisão, a ordem judicial, porque não haverá prisão no Brasil, a não ser em flagrante ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Estamos na segunda situação, ordem judicial, ou seja, o agente está munido do mandado de prisão. Assim sendo, ele vai à residência efetuar a prisão. Chegando lá, ele vai se identificar, vai informar que foi com a finalidade de efetuar, de cumprir aquele mandado de prisão. Sendo dia, se houver resistência, ele poderá cumprir de maneira forçada, deverá cumprir o mandado de prisão, mesmo sem o consentimento do morador, sendo dia. Bom, mas o que é dia num país de dimensões continentais como o Brasil, que temos fusos horários variados, não é? Temos variações naturais. O que seria um critério razoável para se colocar como sendo dia, período do dia? Eu acredito que, como alguns doutrinadores entendem, inclusive o Nutt, o Guilherme de Souza Nutt, que o critério mais razoável no entendimento período dia é o critério natural. O nascente, aos primeiros raios do sol, teríamos dia. E ao poente, né, ao término do dia, ao cair da noite, nós teríamos o período da noite, naturalmente falando. Bom, sendo dia, o agente policial se identifica, munido de um mandado de prisão, havendo consentimento, ele cumpre sem maiores problemas a ordem judicial. Bom, e se for dia e houver resistência, ele pode usar dos poderes inerentes à sua profissão, não é? Ao exercício de sua função e cumprir, inclusive, pedindo reforço policial aquele mandado de prisão. Se valer dos meios necessários e efetivamente cumprir o mandado de prisão, sempre evitando os excessos, claro. E se for noite? À noite, colocamos que após o período compreendido como noite, do poente em diante, o que acontece? Sendo noite, ele deverá identificar-se. Não havendo consentimento do morador, ele deverá resguardar todas as saídas, aguardar, é o que chamamos de campana, né? Montar uma campana, vulgarmente chamado campana, resguardar todas as saídas para evitar possível fuga e, ao amanhecer, cumprir um mandado judicial dentro do que a lei autoriza que seja feito, ainda que forçadamente, e tendo a presença de duas testemunhas para assegurar que não houve excesso, que não houve descumprimento de alguma formalidade. Bom, cumpridas as regras, respeitadas todas as regras, formalizada a prisão, chegamos ao momento de nossa discussão, eu diria, pontual e principal, que é de manter ou não manter o sujeito que foi preso, custodiado cautelarmente. E aí colocamos que uma das maneiras de não se manter custodiado é através do recolhimento da fiança, né? Que é uma garantia. Colocamos que a fiança pode ser dispensada, conforme previsão legal, quando o réu não tiver condições econômicas para prestá-la, que ele se sujeitará ao cumprimento das obrigações previstas no 327 e 328 do CPP.
Por outro lado, se o réu tem uma condição econômica considerável, se o crime guarda uma gravidade considerável, o valor da fiança pode ser acrescido, inclusive em um patamar bem significativo, conforme colocado pela lei atual, em até 1000 vezes. Então, o que antes era pequenininho, ínfimo, o valor da fiança, às vezes até motivo de chacota por muitos, hoje não mais, porque o valor, conforme previsão trazida pela nova lei, pode ser acrescido em até 1000 vezes. É uma quantia que pode chegar a um valor assim bem considerável, não é? E efetivamente pode ter interferência no poder econômico do réu, ou às vezes pode até obstar a sua liberdade provisória, porque se ele não tiver condições de pagar naquele patamar, ele não vai ter a contraprestação da liberdade provisória. Bom, seguindo adiante com relação à fiança, é conveniente pontuar que o juiz e o delegado são as autoridades competentes, cujo valor varia de 1 a 100 salários mínimos, nos crimes cuja pena privativa de liberdade seja de até 4 anos, e de 10 a 200 salários mínimos, nos crimes cuja pena privativa de liberdade seja superior a 4 anos. Pena máxima, entendido, né? Bom, se não é o caso da fiança, se não é o caso de liberação mediante fiança, o que viria então, o que socorreria o julgador nesse momento, não é? Voltando ao raciocínio para que a gente chegue até o ponto que estamos. Prisão, a formalização da prisão, análise da prisão pelo julgador, os critérios legalidade, necessidade, prisão legal, tudo ok, mantém até então, mas vamos verificar da necessidade. Prisão ilegal, a prisão ilegal deve ser o quê? Imediatamente relaxada. Se não é o caso de legalidade, vamos à necessidade. Se a prisão for necessária, o juiz manterá, seguindo os requisitos previstos no que tange a prisão preventiva. Mas, se a prisão é legal, é desnecessária, aí o juiz vai ter que ponderar se a situação, o juiz, e um pouco antes, na formalização da prisão, o delegado também vai ter que verificar da possibilidade ou não do arbitramento da fiança. Arbitrou, é caso de crime afiançável, cumpridos os requisitos legais, o juiz arbitra a fiança. Ou o delegado arbitra a fiança e, em contrapartida, é conquistada pelo indiciado ou acusado a liberdade provisória. E se não for o caso de fiança, quais as soluções que o juiz poderá tomar, quais as medidas que o juiz poderá tomar? Bom, a nova lei trouxe uma série de medidas cautelares, uma série de previsões legais, uma série de substitutos da prisão, exatamente como colocamos antes, para que a prisão preventiva ou a prisão cautelar seja guardada no seu devido lugar, seja medida excepcional. E como funcionaria na prática? Bom, antes de entrarmos nessa situação das medidas cautelares propriamente ditas, nós temos que pincelar algumas inovações que são positivas, trazidas também pela Lei 12.403 de 2011. A primeira inovação quanto à prisão. O juiz que determinar essa prisão, e se essa prisão tiver que ser realizada em um local fora de sua jurisdição, ele fará registrar junto a um banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, conforme previsto no artigo legal da nova lei, ele fará registrar
mandado de prisão em um banco de dados, a ser mantido e controlado pelo Conselho Nacional de Justiça. E diante desse registro em banco de dados, eu diria nacional, porque o alcance deve ser nacional, o que é que ocorre? Qualquer agente policial poderá dar cumprimento a esse mandado. O que antes era mais difícil, hoje está sendo um pouco mais facilitado, né? E o agente policial tanto poderá dar cumprimento ao mandado de prisão registrado junto ao CNJ, ou também cumprimento ao mandado que ainda não está em registro, mas que ele tenha posse desse mandado e tenha também tido o cuidado de verificar a autenticidade do mandado. Então, qualquer agente policial pode cumprir a ordem de prisão em qualquer unidade da federação, de maneira que, uma vez efetuada a prisão, ele deve comunicar imediatamente à autoridade local. Ou seja, uma vez criado e mantido esse banco de dados, fica claro que fecha mais o cerco, que restringe mais a condição de fuga do réu ou a possibilidade dele eximir-se da responsabilidade pelo fato praticado. Como se diz, todas as autoridades policiais terão conhecimento de que contra aquela pessoa, né, uma vez registrado no banco de dados do Conselho Nacional de Justiça, de que contra aquela pessoa pende um mandado de prisão. Bom, mas ainda temos a utilização da carta precatória, que, como sabemos, a carta precatória é utilizada por um juiz quando deve ser cumprido um ato por um colega seu em um local fora da sua jurisdição. Por exemplo, um juiz da comarca de Brasília manda expedir uma carta precatória para a comarca de Goiânia e nessa carta precatória ele solicita ao colega igualmente competente naquela esfera, né, naquele local, que dê cumprimento àquele ato processual, e nessa hipótese o ato processual aqui dito é a chamada prisão. Na carta precatória deverá constar o inteiro teor do mandado, claro, porque o juiz, nós temos a denominação deprecante e deprecado, convém lembrar, não é? O juízo deprecante é aquele que solicita a providência, o juiz deprecado é aquele que irá dar cumprimento à providência. Então, na carta precatória deverá constar necessariamente o quê? O inteiro teor do mandado de prisão. Assim sendo, o ideal também é que, além da carta precatória expedida, que a autoridade competente faça registrar junto ao banco de dados do Conselho Nacional de Justiça a informação do mandado de prisão ou do inteiro teor do mandado. Por que é o ideal? Porque pode ocorrer que o elemento que está sendo procurado para efeitos de prisão já não se encontre mais naquela unidade para onde foi deprecado o pedido de prisão ou mandado de prisão. E aí a autoridade competente já pode se valer de mais uma solução, que eu diria muito eficaz por sinal, registrando também o mandado de prisão junto ao banco de dados do CNJ. Por quê? Porque isso propicia o conhecimento dentro de toda a federação de que contra determinado sujeito pende um mandado. E mais, estando registrados, os agentes policiais estarão também autorizados, qualquer agente estará autorizado a dar cumprimento a este mandado. Aí voltamos à indagação da aula inicial. Isso não gera insegurança para a população? Isso não vai fomentar a criminalidade? Quando tivemos a implantação propriamente dita das penas restritivas de direito, como sucedâneo da pena privativa de liberdade,
Porque para os pequenos delitos, hoje principalmente para as infrações de menor potencial ofensivo, a opinião geral era de que geraria um aumento da criminalidade, que geraria um descrédito do direito propriamente dito, da justiça propriamente dita, e que traria uma série de problemas. Mas temos visto que, na prática, que as penas restritivas, elas têm conseguido solucionar mais eficazmente, trazer uma resposta mais eficaz à prática de um delito do que teria a pena privativa de liberdade. Até porque, nos moldes em que a pena privativa de liberdade vem sendo cumprida, ela não está reeducando, ela não está ressocializando e ela também não está prevenindo delito. Algumas vezes temos notícia de líderes de organizações criminosas comandando delito de dentro do presídio. Ou seja, a prevenção geral e específica não se opera da maneira que deveria operar. Em resumo, as funções da pena privativa, elas não estão sendo cumpridas a contento. E uma das saídas que eu digo que é uma saída razoável, é uma saída equilibrada e é uma saída que tem, eu diria, condições de driblar um pouco desse problema de superlotação carcerária, de excesso de prisão no Brasil. Uma das saídas está aí, que é a dita a pena restritiva de direito. Ela trouxe uma resposta mais ponderada e mais adequada nas situações de pequenos delitos. Até para concluir, eu diria que temos indivíduos que praticam delitos eventualmente, temos indivíduos que praticam delitos reiteradamente e as coisas não podem se confundir no meio do caminho, não é? A César o que é de César. Se o indivíduo delinquiu a primeira vez, se é primário, se é portador de bons antecedentes, o ideal é que se tente dar uma chance para que ele continue normalmente a vida. Porque errar é humano. Errar faz parte da natureza humana. Então, ao primeiro erro, o ideal dentro desse julgamento é que se dê a primeira chance de recuperação para esse indivíduo. E não necessariamente que ele fique segregado, que ele fique preso, que ele fique dentro de uma cela. Por quê? Porque nem sempre o delito é uma situação opcional. Não é? Nem sempre o delito é uma situação, eu diria, premeditada. São situações, às vezes, imprevistas que levam o indivíduo a cometer um delito. Mas, o que eu quero colocar, temos os delitos, os criminosos ou delinquentes contumazes, que já vivem para o crime e vivem do crime. Numa situação como essa, eu diria que a lei deve ser rigorosa, a lei deve ser severa. Por quê? Porque se o elemento não dá sinais de que está apto a viver em sociedade, ele tem que ser segregado, a bem da própria sociedade. E o que acontece? Mas temos o outro lado da moeda, do delinquente eventual, que qualquer pessoa pode ser, e uma vez delinquindo a primeira vez, ou em situações de menos gravidade, uma nova chance deve ser dada. De maneira que a interferência judicial não seja tão drástica na vida do indivíduo. Em conclusão a esse primeiro momento, pontuamos a respeito da fiança, que é uma das situações que autorizam a concessão da liberdade provisória. Colocamos as autoridades que podem arbitrá-la, tanto o delegado quanto o juiz. Pontuamos também a respeito do valor da fiança, das possibilidades de acréscimo, de diminuição em até 2/3, dependendo da situação econômica. Colocamos a respeito da dispensa da fiança no caso do réu pobre, que não puder arcar com essa despesa, e ele irá se sujeitar ao cumprimento de algumas obrigações que estão previstas nos artigos 327 e 328 do CPP.
Ponderamos que a fiança é uma garantia real, porque é prestada em valor ou em bens que podem ser transformados em espécie, em valor, em espécie. Colocamos que a fiança, além de ser uma garantia real, a assegurar o direito à liberdade provisória, ela é também hoje tratada como uma medida cautelar. E devemos pontuar, como fez o Guilherme Souza Nutti, que a fiança, inclusive no aspecto medida cautelar, ela é muito bem-vinda nos crimes financeiros e nos crimes econômicos. Lembrando que o valor da fiança hoje alcança patamares significativos, não é? Uma correção que chegou em bom tempo, até porque a fiança, ela deve gerar para o acusado uma vinculação financeira com o processo. Além da responsabilidade pessoal que ele tem para com o processo, em virtude da prática de um delito, ele terá também esse comprometimento financeiro, que não deixa de gerar uma interferência. Bom, concluindo esta segunda aula, pontuamos esses aspectos todos da fiança e o e-mail, para quem tiver alguma dúvida, por favor, passe o e-mail identificando o curso, a aula e o professor, o nome do professor. Passe para saberdireito@stf.jus.br e quem interessar também pode assistir a aula pelo YouTube, www.youtube.com/saberdireitoaula. Obrigado pela oportunidade e até a próxima aula.